Falamos o ano passado muito sobre isso, né? Mas eu senti no coração de novamente trazer uma mensagem voltada para isso. Por que eu senti? Porque eu estou fazendo uma campanha com uma pessoa, né? E ela me relata que ela não tem fé, ela não consegue crer que ela pode ser curada, sabe? E é uma pessoa jovem, né? E ela chegou ao ponto de passar em portas de funerária e ver velórios e ela imaginar ser ela. E ela disse que sentia a alegria de pensar que podia ser ela, né? Então eu percebi o quanto a pessoa pode se tornar frágil espiritualmente, a ponto de não ter mais esperança, a ponto de esperar só por homens. Se os irmãos lembram da mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela podia e ela nada conquistou. Mas a Bíblia diz que ela tinha algo no coração que dizia: se eu tocar em Jesus, eu serei curado. Aleluia. E a Bíblia diz que um dia o esforço o levou a tocar em Jesus. E eu quero tratar com vocês num texto que começa no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, porque aqui narra a história de um homem que ele era colocado num templo chamado Formosa. Por que esse templo era chamado Formosa? Porque além dele ser um templo muito bonito, ali tinham os maiores apóstolos da época, eles estavam ali orando e ministrando sobre pessoas. E a Bíblia diz aqui que Pedro e João subiram um dia a esse templo. No versículo de número 1 diz assim: Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração. À nona era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam ele à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, olhando para ele, fitando nele os olhos, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos firmaram, e saltando pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? É sobre isso que eu quero falar com os amados nessa noite. A Bíblia diz que esse homem era trazido e ele era colocado à porta. E o que mais me impressiona é porque nunca colocavam ele do lado de dentro. Ele era sempre colocado do lado da porta, da entrada. Se os irmãos lembrarem do cego de Jericó, ele era também colocado à beira do caminho. E a Bíblia diz que um certo dia passava Jesus por aquele caminho, e aquele cego começou a gritar. E ele disse: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. E aí Jesus procurou para ele: o que você quer? Ele falou assim: não, eu só quero ver. Porque ele tinha vindo de uma maldição hereditária da época de Jericó, que tinha sido lançado por um profeta chamado Josué. Mas eu quero me abster por aqui, porque o processo que eu quero falar para os irmãos é o termo que que Pedro traz, dizendo à igreja aquele homem representa uma igreja desfalida. Aquele homem
representa a família desanimada. Aquele homem representa a pessoa que não consegue mais ver a Deus, que não consegue mais enxergar saída, que não consegue mais ver porta, ele não consegue mais saber de onde vem, tudo para ele é o suficiente. Então, ele era colocado pela família para ganhar alguma coisa. E às vezes, querido, nós saímos para a igreja atrás de alguma coisa. Muitos uma porta aberta de emprego, outros o sonho da casa, ou o sonho do carro, ou até mesmo o sonho de casar. Mas nós estamos indo a Deus atrás de alguma coisa. Mas a pergunta é: será que Deus tem só isso para nós? Só coisa? Quando nós estamos, querido, colocados em algum lugar, sem força para levantar, para prosseguir, para lutar, para caminhar, para querer alcançar, conquistar, ver milagre acontecer, nós colocamos assim: qualquer coisa pode ser o suficiente para nós. Qualquer coisa. Porque nós viramos verdadeiramente mendigo, ou até mesmo cego, ou até mesmo coxo, ou até mesmo paralítico. Nós nos tornamos pessoas incapazes de lutar, de buscar, porque a Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, e eu anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então passarei a orar a mim, e eu te ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Só tem uma maneira de buscar, de mudança de sorte, de mudança de vida. Quando eu entendo isso e eu decido lutar, eu não posso ficar deitado, eu não posso ficar sentado, eu não posso esperar que alguém vá até mim e me entregue alguma coisa. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia diz que nós somos filhos de um Pai, que todas as coisas pertencem a Ele. Tem um texto que eu amo no livro de Deuteronômio, se não me falha a memória, versículo 11, capítulo 11, que diz que os céus dos céus são do Senhor, a terra e tudo quanto nela há. Tudo pertence ao Senhor. Agora você tem um Pai que tem tudo, mas você se tornou coxo. Você não consegue andar, você não consegue prosseguir. Sabe aquela pessoa que começa um jejum de 7 dias, mas só faz 3? Ela não consegue. Sabe aquela pessoa que já começou todos os anos, desde que entrar na igreja, a ler a Bíblia, mas não consegue terminar? Ele não consegue. Ele começa uma campanha na igreja, mas ele não consegue terminar a campanha. Você está entendendo? Tudo que ele começa, ele é coxo. Ele não consegue andar, ele não consegue se movimentar, ele não consegue ir. E aí ele começa a achar suficiente para ele. Não, ele está vivo, se tiver doente não tem problema não. Não morreu, né? Mas será que Deus quer isso? Aquele homem podia ter sido colocado dentro do templo. Se aquele templo tinha o nome de Formosa, se ele recebia homens como Pedro e João e outros mais, será que não tinha homens ali capazes de ministrar, liberar uma palavra na vida dele, de profetizar um milagre, de ministrar uma unção profética na vida dele, de determinar um acontecimento de Deus na vida dele? Mas ele não conseguia nem entrar mais. Ele não conseguia. Sabe, querido, tem pessoas que estão presas dentro de casa há anos, não conseguem ir na igreja. Aí sabe o que acontece? Ele começa a pôr defeito em tudo que ele vê na igreja. Ele começa a criar problema com tudo que tem na igreja. Você está entendendo? Porque ele é manco. Que ele foi colocado ali, o diabo pegou e colocou ele na porta. Disse que fica e come a migalha que cair da mesa. Fica e aceita as fagulhas que da mesa cai. Fica e vê outros usufruir daquilo que era para você. Fica. Ei, Deus está nos tocando, Deus está nos chamando para viver um tempo novo. Amém. Sabe, querido, não é um tempo de porta, é um tempo de dentro, é um tempo de entrar
e adentrar, se aproximar, abraçar, se agarrar com Deus e dizer: Senhor, eu sei quem o Senhor é para mim. Eu sei quem o Senhor é. Sabe, queridos, até para você se posicionar como filho, você tem que ter algumas coisas. Primeiro, você tem que ouvir o chamado do Pai. Segundo, você tem que se colocar em submissão, como Ele te chamou. Todo filho é submisso ao Pai. Terceiro, você tem que entender que é o Pai que te comanda, não é você que comanda o Pai. Você tem que entender isso. Nós precisamos entender isso. Mas hoje está sendo mais fácil você ficar na porta. Por isso que tem muitas coisas novas que acontecem hoje que são desastrosas, mas que as pessoas chamam de bênção. Agora preste atenção. Aquele homem esperava uma esmola de alguém. A Bíblia é muito clara, diz assim: ele esperava que alguém lhe desse uma esmola. Só que Deus, irmãos, Ele não tem esmola para você, Ele tem herança. Amém? Ele não tem esmola para você. Deus, quando Ele diz, é interessante que quando Pedro chega e olha aquele homem no chão, sentado no colchão velho, sabe, irmãos, quanto tempo você ficou pensando, sentado no sofá da sua casa, sem ter uma reação? Você está entendendo? Sem conseguir reagir, sem conseguir lutar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho liberalidade de Deus para falar sobre isso. Você está entendendo? Eu já vivi tanta coisa, querido. Tantas coisas eu já vivi. Eu lembro que um dia eu saí para pescar e fui no cardiologista para deixar uns exames. E quando eu cheguei lá no cardiologista, ele ficou assim olhando para mim, olhando meu exame, e ele falou assim: tem um problema aqui. Eu falei: doutor, pode ser resolvido depois da pescaria? Ele falou: não, você pode morrer lá na pescaria. E meu Deus. Ele falou assim: nós vamos fazer um exame de imagem conhecido o nome cintilografia. E ele falou assim: você vai lá no hospital Encore, que é o hospital do coração, que faz cirurgia do coração. Naquela época fazia aqui em Goiânia. E eu falei para ele assim: tudo bem. E eu saí, eu falei assim: eu não vou para o Encore, eu vou para casa. E chegar lá, eu vou para o monte orar. E aí cheguei lá, falei para a bispa desesperou, deixou tudo quanto é igreja, né? E eu subi para o monte, mas a bispa, nós fomos orar. E eu orei, queridos, orei. E o meu pensamento no meu coração é: eu vou chegar em casa hoje e não vou conseguir dormir. Porque não é fácil você receber uma notícia de que você está infartado e você dormir. No outro dia eu fiz o exame e eu estava infartado. Eu tinha algumas artérias do meu peito. Eu tenho esse exame até hoje. Esses dias eu estava olhando ele. Eu estava com 76% das artérias entupidas. No outro dia, eu fui para o hospital fazer um cateterismo para pôr umas molinhas. Eu não sei, Stender. Acho que é Stender o nome. Stender. E na hora que eu cheguei lá, irmãos, eu entrei num lugar gelado. E a presença de Deus é quente, né? Mas pensa numa UTI gelada. E eu estou naquele momento ali, chega o anestesista. E ele começou a conversar comigo, uma pessoa bem jovem. E ele falou para mim assim: você está com medo, né? Eu falei: calma, eu já tive mais medo, mas aqui eu estou com medão. Aí ele pegou e falou para mim assim: fique tranquilo. Só que ele estava colocando o remédio e eu dormi. Quando eu acordei, estava o médico que fazia o exame, um ajudante e uma enfermeira. E o meu médico olhando o exame. E ele pegava o exame de imagem, e olha que cintilografia, quem conhece sabe, ele é um exame feito com esforço. Então eles te aplicam o remédio e teu coração trabalha 140. Você está entendendo? E depois eles pegam e aplicam o outro remédio e ele cai para 40. É para testar se você está infartado mesmo. E aí,
queridos, eles estão olhando e fazendo comparação. Aí um médico falou para o doutor assim: você não tem nada nas artérias, ele não tem gordura. E aí eu virei para dormir de novo, eu acordei já num lugar para repousar, para ir embora para casa. E já tem mais de 10 anos isso. Esse ano eu tornei para checar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não tenho nenhuma veia que tem gordura. Nada. Aquele dia, o meu posicionamento diante da morte foi dizer: eu não vou cair para ela, eu não vou me entregar para ela, eu não vou me jogar para ela, eu não vou me entregar para a depressão, eu não vou me entregar para o medo, eu não vou me entregar para o desespero, eu não vou me entregar para o desânimo. Não! Eu tenho um Pai que tudo pode. Ele pode. Presta atenção. Se o seu pai te quiser rico, ele abre uma porta para você enricar, porque ele tem. Amém? Ele tem. Ele é Deus. Agora Pedro, ele olha para esse homem e ele diz: cara, tu quer uma moeda? É tudo que eu tenho. Profeta nunca tem dinheiro, irmão, sabe disso? Raça é quebrada. Você está entendendo? Por quê, irmão? Porque ele não dá moral para isso. O que alegra coração de profeta é ver pessoas curadas. O que alegra coração de profeta é ver pessoas transformadas. Alegra muito mais ele ver pessoas do que recebendo do que ele receber. Sabia disso? Agora presta atenção. Pedro diz assim: eu não tenho moeda, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho uma moeda grande nem uma pequena. Era isso que ele estava falando: eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou. Aí a Bíblia diz que Pedro pega na mão dele e diz: levanta. E aí ele se coloca de pé. E aí Pedro fala para ele: agora anda. E aí ele começa a correr. Deixa eu te dar uma palavra de Deus. Você precisa se levantar imediatamente do lugar que você se colocou, no momento em que você se colocou, onde você acha que não vai dar certo, onde você pensa que tudo é derrota, onde você pensa que tudo é fracasso, onde você pensa que ninguém te ajuda, onde você pensa que ninguém te abençoa. Ei, sai desse lugar. Tem alguém contigo que é dono do ouro e da prata e é o dono da bênção. Levanta, meu irmão. Levanta. Sai desse lugar. Sai dessa situação. Não foi para isso que Deus nos chamou. A Bíblia, o que mais me chama a atenção aqui é que quando ele levanta, a primeira coisa que ele faz é entrar na porta. Amém? Aleluia. Põe o nome do teu irmão e fala assim: ó, não é querendo gerar em você alguma coisa, não. Mas olha para ele e fala para ele assim: ó, para entrar na porta que Deus preparou para você, só de pé e bem animado. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Amém, irmãos? Só assim. Agora presta atenção. Olha esse camarada. Abra comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 5. Versículo 5. Veja aqui, ó. Aqui fala do tanque de Betesda. E diz assim: estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este, que jeito que ele estava, irmãos? Responde para mim. Diga bem alto, diga deitado. Amém? Sabendo Jesus que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Então presta atenção. Jesus percebeu que ele estava o quê? Deitado. Aí Jesus, antes de liberar uma palavra sobre ele, Jesus procura para ele assim: ó, quer ficar são? Olha para o seu irmão aí, procura para ele assim: você está preparado para receber o milagre hoje? Procura, mexe com ele, deixa ele dormir
dormir perto de você não. Acorda ele. Fala assim: você quer receber o milagre hoje? Amém? Sabe o que ele respondeu? Não tem ninguém que me coloque no tanque quando a água é movimentada. Por que ele respondeu isso, irmãos? Porque naquela época as pessoas eram levadas para um tanque, chamado tanque de Betesda, e ali no tanque ficava familiares, eram escolhidos os mais fortes, que tinham condições de pegar aquela pessoa, e quando o anjo chegasse e movimentasse as águas, ele entrar com ela. Você está entendendo? E quando ele era uma pessoa ainda mais rica, ele contratava pessoas bem fortes para fazer isso. Então, quem Jesus percebeu que toda a multidão que estava ali tinha quem o auxiliasse. Você está entendendo? E todos estavam recebendo. Só tinha um com 37 anos ali na escravidão. Porque esse não tinha familiares. Porque esse não tinha dinheiro para pagar. Você está entendendo? Olha, presta atenção, senhor. Olha para mim. Diga para o seu irmão que está do seu lado. Diga: a herança de papai não precisa de dinheiro. Amém? É ele que vai liberar na tua vida. Amém? Aí Jesus volta a falar com esse homem. Deixa eu só voltar aqui. Olha, veja. Não tem ninguém que me ponha na água, no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro na minha frente. Aí Jesus, vendo a situação desse homem, Jesus disse para ele: disse-lhe Jesus, levanta e anda. Amém? Amém? Levanta e anda. Sabe o que Jesus estava falando para ele? Nesses 37 anos, quantas vezes você tentou sozinho? Quantas vezes você tentou? Ei, para aí. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você parou na primeira tentativa? O primeiro negócio que você abriu não deu certo, você parou? Eu recém-casado, a mamãe devia ter uns 2 anos, mais ou menos. Era mais ou menos isso, né? Ela era bem pequenininha. Nós decidimos abrir uma empresa de sociedade arroz com Simone. Chamava Emanuele Moda Infantil. Nós investimos nessa empresa tudo que tinha e tudo que não tinha. Não deu certo. Você está entendendo? Não deu certo. Não deu certo mesmo, nós quebramos. Ficamos aproximadamente uns quase 10 anos pagando conta daquela empresa. Você está entendendo? Não deu certo. Mas preste atenção. Parou? Parou, Simone? Simone foi fazer faculdade, Mauro foi fazer faculdade, entraram em outras coisas. Você está entendendo? A Rosa foi trabalhar, foi ser funcionária pública. Você está entendendo? Eu comecei a desenvolver um trabalho que eu jamais imaginaria que eu fosse fazer, que me deu muito bem. Você está entendendo? A igreja não parou, ninguém parou. Nós temos sequência a outras coisas que Deus colocava em nosso caminho. Ei, você parou no primeiro? Quer dizer que se teu marido morrer, você morre também? É assim? É assim que é a vida? Não, irmão, para com isso. Para com isso. Entendeu? Não deu certo. Deixa eu te dar uma palavra profética. Não deu certo aquela, mas essa que você vai começar amanhã vai dar certo. Você está entendendo? Eu vou falar de novo. Não deu certo aquela, mas aquilo que você vai começar amanhã vai dar certo. E você vai ser bem sucedido. Levanta, tenta novamente, luta novamente, batalha novamente, vai à frente novamente. Não pare. Não pare. Deus não te chamou para parar. Mas eu tenho uma deficiência. Ei, presta atenção. Eu já vi um homem que não
Ele é um toquinho, irmãos. Ele não tem braço e não tem perna. Você está entendendo? E o pior de tudo é ele subir nas coisas. Ele põe a cabeça e joga a bunda. Você está entendendo? E ele vai andando, ele vai fazendo. E outra coisa, você não vê ele triste. Você não vê ele chorando. Você está entendendo? Esses dias eu fui trabalhar, fui pegar um cara, o cara era aleijado de duas pernas e advogado. E reconhecido, deixei no fórum. Você está entendendo? Não tem as pernas. Não. Olha para mim aqui, irmão, o que está faltando em você? Dá uma olhadinha no espelho, o que te falta? Que te impede de andar? Que você não consegue andar? Deixa eu te dar uma palavra: as pernas não te impedem, os olhos não te impedem, nada te impede de fazer aquilo que você quer, aquilo que você sonha em Deus. A palavra de Deus é: levanta, vai, que eu sou contigo. Amém. Amém. Quando ele chamou o profeta, a primeira palavra dele para Josué foi: Moisés morreu. Era quem ministrava tudo na vida desse cara. Morreu. Você está entendendo? Ah não, meu pastor, quem pastor morreu, eu vou desviar. Jesus chegou e falou assim: Moisés morreu. Acabou. Aí Josué ficou olhando para ele com os olhos meio vermelhinhos, né? Ele falou assim: agora tu e o povo vai passar o Jordão. Amém? Ei, presta atenção. O Jordão não vai ser empecilho para a tua vida. Amém. Quando você se levanta, quando você se põe de pé, não há mais esse empecilho. Jesus chega e fala para ele: é hoje. Levanta, levanta. A Bíblia diz que esse homem levantou de um salto. Sabe o que quer dizer isso? Que a doença dele não era tão superior a ponto de paralisá-lo, mas ele tinha sido paralisado pela falta de esperança, pela falta de fé. Tem um texto que eu gosto muito ainda, é no livro de 1 Reis. Abre comigo, por favor. Veja essa situação. Porque nós vamos falar de quem? Nós vamos falar de cristão. Nós vamos falar de profeta. Nós vamos falar de homem que contemplou o maior milagre da vida. 1 Reis 19. Amém? Versículo de número 7. Olha só. Olha como isso é intrigante. Vamos ler do 5. Diz assim: Elias deitou-se debaixo de uma árvore. Então o anjo do Senhor tocou e disse: levanta e come. Olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Então comeu e bebeu e fez o que, irmãos? Tornou a deitar. Sabe de quem nós estamos falando? De Elias. Né? Sabe de quem nós estamos falando? Depois dele ter vencido mais de 800 profetas, porque só de Baal era 400. Depois dele ter conseguido o maior milagre. Você está entendendo? Ele profetizou uma seca, Deus fez. Ele foi para o ribeiro sustentou. Ele foi para a casa de uma viúva que não tinha nada, a viúva sustentou. Agora ele chega diante dos profetas no monte. A Bíblia diz que vai chover fogo do céu e ele derrota todos aqueles profetas. E de repente, sabe o que ele escuta? Jezabel, que é um símbolo de um demônio terrível que confronta a igreja. E aquele demônio chegou para ele e disse: você fez assim, mas eu vou fazer igual você fez. Oh, irmão, você acha que o diabo é capaz de fazer o que Deus fez? Vou perguntar de novo. Você acha que o diabo é capaz de fazer o que Deus fez? Sim ou não? Meu irmão, a Bíblia diz que Elias se desesperou. E Elias pegou o caminho e fugiu. E Elias cansou-se. Porque quando você anda com Deus, a Bíblia diz que os que esperam no Senhor
Amém? O salmista diz: eu persegui os meus inimigos, vos consumi, vos atravessei, sobre os pés do Senhor caíram e jamais se levantaram. Agora presta atenção. Ele entrou num lugar colocado pelo diabo. E o lugar que te faz dormir, o lugar que te faz lutar, o lugar que te pede de lutar, não é o lugar que Deus te colocou. Esse lugar foi o inimigo que colocou. Você precisa reagir para sair dele. A Bíblia diz que ele anda, e aí depois ele acha uma árvore com o nome de discípulo, e ele entra debaixo daquela árvore, e a Bíblia diz que ele dorme. Sabe por que ele dormiu, irmãos? Porque ele esperava que alguém chegasse e tivesse perseguido e o matasse dormindo. Sabia disso? Tem gente que fica assim: por que eu estou aqui? Né? Por que eu estou assim? Por que eu sirvo? Oh, irmãos, sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus vê algo forte em você. Amém? Deus vê algo que Ele vê um pavio que Ele ainda pode acender em você. Amém? Olha para o seu irmão e diga para ele assim: Deus vai acender esse pavio de novo. Amém? Aleluia! Agora, a Bíblia diz que o anjo vem e o anjo toca em Elias, e a Bíblia diz que o anjo fala para ele: levanta e come. Ele levantou, comeu e dormiu de novo. Levantou, comeu, dormiu de novo. Sabe quando você... É por isso que eu falo que tem pessoas que ele não pode receber um bom emprego, que ele não volta na igreja mais. É o Elias que está dormindo. Você está entendendo? É o Elias que está dormindo. Ele recebe uma coisa, ele come e ele dorme em cima daquilo, como se Deus não pudesse multiplicar aquilo que Deus deu, como se Deus não pudesse aumentar aquilo que Deus deu. Ei, se Deus te deu uma semente, transforma em duas. Se Deus te der duas, transforma em 4. Se Deus te der 4, transforma em 8. Se Deus te der 100, transforma em 200. É isso que Deus está esperando de você. É isso que Deus espera da igreja. Sabe por quê, irmãos, que nós estamos aqui com esse grupo pequeno? Porque nós não aprendemos a transformar aquilo que Deus nos deu. Amém? Deus nos deu e nós estamos igual a Elias, comendo e dormindo. Nós estamos comendo e dormindo. A bênção vem, nós recebemos ela e deitamos de novo. Amém? Deixa eu te falar, se você continuar assim, você nunca vai chegar onde Deus tem para você. O lugar que Deus preparou para você, o lugar que Deus preparou para você chegar, meu irmão, é muito mais do que você imagina. Agora preste atenção, veja isso. Versículo de número 7. O anjo do Senhor voltou a uma segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Aleluia, glória a Deus. O que o anjo faz? O anjo volta e tem medo de dormir. Ele fala assim: levanta. Não é para deitar, é para andar. É para prosseguir. Sabe, meu irmão, Deus não te chamou para ser diácono a vida inteira. Deus não te chamou para ser pastor auxiliar a vida inteira. Deus não te chamou para ser presbítero a vida inteira. Foi você que se colocou nesse lugar. Deus não percebe crescimento em você. Você está entendendo? Deus precisa perceber o que você tem feito. Deus precisa perceber o que você anda fazendo. Deus pega ele, levanta ele. E a Bíblia diz, ele fala: levanta e come. Levanta e come. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Você não está fazendo porque você não tem estratégia, ou porque você não tem poder, não tem autoridade, ou porque você não tem unção. Ou sabe por que você não está fazendo? Porque você não se posicionou, você só quer comer. Você está entendendo? Você só quer comer. Esses dias eu tive
Mas tudo de ruim que acontecia com ele, só deixava eu. Você está entendendo? Mas quando ele recebeu a bênção, recebeu a herança, recebeu um monte de coisa, eu fiquei sabendo pelos outros. Você está entendendo? Mas quem tinha orado? Quem tinha dado um prato de comida? Você está entendendo? Aí a mãe morreu. É eu. Né? Depois morre outro. Eu. Depois o capeta fez uma macumba, pegou no neto. Eu. Aí me liga, assim, não, mas é porque você é meu amigo. Eu não sou seu amigo. Quem falou isso? Amigo é aquele que participa das coisas ruins, mas participa das boas. Você está entendendo? Amigo é aquele que está junto o tempo todo. Aquele é amigo. Você está entendendo? Não. Eu estou como anjo, dando prato de comida, você come e deita. Você come e deita, você levanta, rapaz. Vai orar para o seu povo, vai profetizar milagre. Vai fazer alguma coisa. É mais velho de crente do que eu. Pior que eu não sou mais ninguém. Sabe o que Jesus fala para ele? A Bíblia diz que Jesus, quando a palavra de Deus fala com o anjo, está falando da pessoa de Jesus, tá bom? Então Jesus chega para ele e diz assim: levanta e come, porque o caminho é sobre modo grande. Deixa eu te dar uma palavra: você não chegou aonde Deus quis ainda, mas você vai chegar. Você não vou falar de novo, porque temos que não quer chegar. Você não chegou aonde Deus preparou para você, mas você vai chegar, meu irmão. Você vai chegar, meu querido. Vai vir na tua vida. Amém? A Bíblia diz que ele comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Amém? Ele caminhou quanto? 40 dias e 40? 40 dias e 40 noites. Depois se colocar num lugar chamado Monte Horebe. Sabe o que significa isso, Monte Horebe? Lugar onde Deus se apresenta. Glória. Ou aonde Deus se manifesta. Amém? Para onde Deus queria levar ele? Para um lugar em que Deus pudesse se apresentar a ele. Para um lugar onde Deus pudesse se manifestar na vida dele. Deus quer te pegar hoje, meu irmão. Ele está falando: levanta a plenitude, anda, porque Ele quer levar ela para um lugar onde Ele possa se manifestar nessa igreja. Ele quer se manifestar na igreja. Ele quer se manifestar em você. Ele quer se manifestar. Ele quer te levar para lá, meu irmão. E às vezes nós estamos aqui satisfeitos com um pedaço de pão. Você está entendendo? Aquele povo que andava no deserto, ele estava satisfeito com maná. Você acredita? Uma coisa dessa. Jesus falou para... A Bíblia diz que Deus falou para Moisés, falou assim: olha, fala para ele não guardar, eles guardaram. Você está entendendo? Você vai ter maná todo dia. Não, mas ó, esse aqui, como se diz, é melhor pôr na mão, aquele ditado do mundo, né, que fala que é melhor Na mão que 2 voando. É um na mão que 2 voando, né? Não é isso? Então você pergunta assim: sei lá se essa povo vai mandar. Outro dia você foi olhar o saco de manjar, estava cheio de bicho. Você está entendendo? O que Deus estava falando? Quem anda comigo recebe tudo novo. Eu não tenho amanhecido para você, eu tenho novo. Quem se levanta para andar com Deus não recebe bênção amanhecida, recebe bênção nova, recebe bênção do dia, recebe bênção na hora, recebe milagre na hora. É isso que recebe. É isso que você vai receber, meu querido. É isso. Amém? Olha que texto maravilhoso. Eu gosto muito desse texto. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, eu notei. Efésios, capítulo de número 5. Isso aqui não é Jesus, é Paulo falando. Paulo chega na igreja de Efésios. Abre lá, por favor. E Paulo percebe que a igreja é uma igreja que está adormecida. E Paulo libera uma palavra sobre essa igreja. Efésios capítulo 5, versículo de número 14. Se não me falha a memória, é isso mesmo.
Então Paulo diz assim: por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, Cristo te esclarecerá todas as coisas. Aleluia. Amém? Glória. Deixa eu te dar uma palavra de Deus. Olha para mim, queridos. Sabe as dúvidas que você tem em Deus? Sabe as dúvidas que você tem no céu? Deixa eu te falar uma coisa. No dia que você se levantar em Deus, o próprio Deus vai te esclarecer. Amém. O próprio Deus vai falar contigo. Ele não vai te deixar a vida inteira enganada. Ele não vai te deixar o tempo inteiro, sabe, querido, achando que não tem uma resposta para a tua vida. Levanta. Então, Paulo diz assim, está falando para a igreja de Éfeso: levanta, acorda. E logo em seguida ele diz: levanta. Sabe por quê, queridos? Não adianta ter Cristo e viver adormecido. Amém? Lembra de Jesus no barco? Das pessoas que estavam atravessando, no barco dos discípulos, que estavam atravessando para a cidade de Nazaré, de Gadareno, né? Dos Gadarenos, né? Cadar, né? Lembra? A Bíblia diz que Jesus entrou no barco e deitou e dormiu. Sabe por que Jesus dormiu, irmãos? Sabe por quê? Porque não teve ninguém para conversar com ele, para enganar. Porque ele aprendeu alguma coisa. Talvez Jesus está aqui na igreja, mas não se manifesta, não tem quem queira. Você está entendendo? Por que eu quero uma revelação? Por que eu quero um dom, se eu nunca sair para orar por ninguém? Você está entendendo? Por que eu quero um dom de pregar, se eu nunca me posiciono? Você está entendendo? Sabe, queridos, eu fico pensando, nós vivemos num século, entendeu? Uma geração que é uma geração toda tecnológica, não é isso? Que hoje você tem IA, né? Tem IA, se você colocar lá e falar assim: eu quero uma palavra sobre tal coisa, ela te dá a palavra, ela prega para você. Você está entendendo? Aí você liga para o irmão e fala assim: eu prego para mim, eu não preciso de 3 dias. E ainda usa um monte de desculpa. Assim, não, mas é porque as coisas de Deus é organizada. Eu nunca vi esse texto na Bíblia. Quem tem que ser organizado é quem levantou para andar com ele. Amém? Você tem que ter algo pronto o tempo inteiro. Jesus, quando foi ter com você, não foi preparar o pão, chegou com o pão pronto. Deus não foi preparar maná, chegou com o maná pronto. Ele chegou pronto. Está pronto. Deus não chegou, sabe, querido, e mandou o povo no deserto cavar uma cisterna. Ele foi lá e falou: não, pega naquela rocha lá, encosta nela, ela vai jorrar água. Tem água. Está pronto. Está pronto. Deus espera uma igreja pronta, porque quando Jesus voltar, só vai subir aqueles que estiver pronto. Só eles vão subir. Ande pronto. Ande pronto. O problema é o momento em que nós ficamos com os pães, em que nós nos deitamos. Você está entendendo? Aí você começa a ler a Bíblia, não termina. Você está entendendo? Eu podia procurar aqui na minha época, irmãos. Na minha época, eu sou de uma época que a gente preparava um sermão e pregava na frente do espelho. Não está entendendo? O pastor nos mandava pregar dentro de ônibus. O pastor mandava para a rodoviária. E aí ia 2 obreiros, 2 anciãos, para você ser ungido a pastor, a diácono. Você era seguido por ancião, os anciões da igreja, 2 anciãos durante um ano. Você está entendendo? Esse ancião olhava você tudo. Não, vai lá, agora eu quero ver você pregando. Aí você estava lá. Aí o pastor chegava, procurava assim: e aí, como é que foi? E o problema é que o infeliz do ancião nem sabia pregar. Você pregava, mas sabia julgar. Você está entendendo? Mas sabia. Então, a geração aprendeu. A geração correu. Agora nós estamos no tempo da IA, que a geração não anda, que a geração dorme,
que a geração se incomoda, que a geração não vai para frente. E Deus está dizendo: levanta, rapaz, levanta, levanta. Sabe por que você fica crendo em coisas igual aquele menino saiu aquele tempo, o povo ficou queimando ele? Lembra do menino de 14 anos? Que aí todo mundo contra ele. Você sabe por que você acredita naquilo? Sabe por quê, irmão? Você vive aquilo e se tem para todo lugar. Sabe por quê? Porque está dormindo. Quem está dormindo precisa ouvir alguém dizer assim: diz o Senhor. Porque Deus não se revela a ele. Mas Elias, quando ele levantou de debaixo do zimbro que ele saiu, a Bíblia diz que ele foi direto ao Horebe, onde Deus podia se manifestar na vida dele. E ali Deus se manifestou na vida dele. A Bíblia diz que veio terremoto, veio um monte de coisa, veio salada de fogo, mas a Bíblia diz que depois veio uma abundância, e de dentro da abundância Deus falou com ele. Põe a mão no ombro do teu irmão e fala: Deus vai falar contigo essa noite. Não, seja profeta na vida dele. Fala: Deus vai falar contigo esta noite. Amém? Fala assim: esse sonho que você vai ter não é o diabo, é Jesus falando contigo. Amém? Então Paulo chega em Éfeso e diz: olha, vocês precisam acordar. Vocês são mortos. Levanta. Vamos! Para encerrar, irmãos, estou preparando um texto maravilhoso. Gosto muito dele. Abra lá no profeta Isaías, por favor. E eu vou finalizar nesse texto, Isaías 60. Que palavra! Sabe, irmãos, tem que ser uma palavra profética na sua vida hoje. Não pode ser diferente. Amém? Não pode ser diferente. Isaías 60. Isaías 60, versículo de número 1. Olha o que ele diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Aleluia. Amém. Sabe, queridos, eu peguei esse texto e eu fiquei assim: sabe o que esse profeta queria falar com a igreja hoje? Que essa palavra é para hoje, irmãos. Essa profecia é para hoje. Você está entendendo? O que ele está querendo trazer para nós hoje? Levanta e resplandece. Sabe, você pode entender tantas coisas, sabe, querido? Mas uma das coisas que a igreja precisa entender é que ela precisa pegar de volta o brilho que ela perdeu. Ela precisa ir atrás desse brilho. Você precisa ir atrás do brilho que você perdeu, meu irmão. Aquilo que todos olhavam para você e falavam: você é crente. Aí eu sei que você é crente. Esses dias a pessoa, sabe, irmãos, me provocando um assunto que eu não falo na igreja mais. Você está entendendo? E ela começou e eu comecei a dar umas respostas e tal. Ela virou para mim e falou assim: você é pastor? Aí eu virei para ela: bem, calma, assim, por que você está falando? Ela falou: porque eu conheço voz de pastor só por falar. Eu falei assim: a Bíblia diz que o diabo conhece. A Bíblia diz que o diabo conhece a voz do profeta. Amém. Amém? Lembra dos homens que foram expulsados do demônio? Entendeu? O demônio disse para eles: Paulo, eu conheço, mas vocês quem são? Porque não tinha brilho. Mas deixa eu te falar, dá uma palavra de Deus. O brilho que Deus quer colocar em você, Deus vai te tornar tão resplandecente que quando o diabo olhar para você, vai ter os olhos queimados. Amém. Vai ter os olhos queimados, meu irmão. Sabe, querido, eu tenho uma foto, que eu posto dessa foto que eu tirei lá em casa. Sabe por quê? Porque um dia o diabo mandou um demônio. O Jonas também tem ela, quem quiser ver, tá bom? Tem muita gente que viu. Você está entendendo? O diabo manda um demônio com um passarinho, manda um preto. Eu estava debaixo do pé de jabuticabelo, veio e sentou no lugar que o diabo, quando ele sentou, queimou os pés e ele caiu no chão. Vou mostrar para eu vou postar isso aí. Não sei se eu posso, vai ver. Não sei se eu posso. Eu ainda me pego ainda, porque eu queimei o pé do passarinho, né? Vamos falar que eu não queimei, né? O diabo é sujo, né? Vou postar lá. Aí quem quiser ver, eu ver com o Jonas, comigo. Você está entendendo? Irmãos, peguei ele assim, ficou só um pedacinho dessa canela assim.
queimado, cerrado. Você está entendendo? Aí eu fiquei assim, eu falei, cara, se a minha cabeça está brilhando desse jeito, imagina os olhos, aleluia. Amém? Ei, quando você passar da porta de um centro espírita, eles vão sair e se ajoelhar na tua presença e dizer: eu preciso desse Deus que você tem. Porque trouxe algo diferente na tua vida. Você tem um sorriso, você tem um brilho, você tem uma luz resplandecente nos teus olhos que eu não vejo em ninguém. Aleluia. Você tem. Glória a Deus. Você tem. Você resplandece. Amém, Jesus. Amém? Você resplandece. Um dia, a Ale já contou isso aqui muitas vezes. Mas um dia eu fui orar com a Ale, até o pastor Ricardo, que insistiu para mim ir, na época eles eram de outra igreja. E aí eu fui. E aí nós oramos uma semana e nada aconteceu. Né? Tudo do mesmo jeito, todo dia que eu chegava lá, e aí do mesmo jeito. A Ale, irmãos, a Ale hoje está bonita. Maurício pegou o boi, mas naquele tempo, meu amigo do céu. Não, mas antes também era. Né? Era naquele tempo. Sabe quem vê ela, viu ela naquele tempo, ela hoje parece que ela entrou assim, deu uma siliconada, fez uma lipo, sabe? Sabe por quê? Os braços dela eram assim grossura, irmãos. Ela era toda inchada, o rosto grandão, toda transformada, toda deformada, todo dia os médicos davam uma doença diferente para ela, até que ela desanimou. Falava que era lúpus, falava que era não sei o quê, e ela foi desanimando. Aí um dia eu estou lá, o Espírito Santo falou para mim assim: procura se ela ainda crê que ela pode ser curada. Aí eu procurei para ela: você crê? Ela falou assim: não. Eu falei: então nós vamos mudar a nossa oração a partir de hoje. Nós vamos orar para Deus te dar fé todo dia. E nós começamos a orar para Deus dar fé para ela. Amém? Uma semana ela saiu e veio para casa. Quando chegou em casa, passou mal e voltou. Eu fiquei numa raiva tão grande do cão nesse dia. Esse dia não me viu. Eu fiquei irado com Satanás. Sabe? Eu falei: não, a palavra que Deus deu é levanta. Tem que ir, cara. Eu cheguei nessa menina que eu falei no começo do curso. Eu falei para ela: eu vou orar e Deus vai te dar fé. Você não crê, mas eu vou orar para Deus te fazer crer. Você precisa levantar, meu irmão. Chega. Sabe quando você sai para fazer um negócio, mas você não crê no negócio? Você sai para comprar uma casa, mas você não crê que vai dar certo. Vai comprar um carro, você não crê que vai achar o carro certo. Vai fazer uma venda, não crê que vai dar certo. Como que vai? Verdade. Levanta! Ei! Quem foi chamado para brilhar foi você. Quem foi chamado para resplandecer foi a igreja do Senhor. É você. Você que é chamado para ser resplandecente. Então o profeta, ele vem diante, ele está visualizando a igreja de hoje, e ele está dizendo: levanta, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Aleluia! Ele não está dizendo que você vai alcançar uma glória, ele está dizendo isso, ele está dizendo que a glória vai brotar em você. Amém? Sabe o que significa isso? Você vai andar com a glória de Deus em você. Amém, queridos? Amém, irmãos? Você crê nisso, queridos? Você crê nisso, gente? Nós precisamos viver isso, gente. Não dá mais, sabe? Não dá mais, eu não estou conseguindo mais viver, sabe, querido, como nós vivemos no ano passado. Sabe, aquele culto que a gente já vinha triste, cansado. Você está entendendo? Não dá mais, irmão. Não dá mais, chega. Quanto tempo nós vamos viver assim, cara? Quanto tempo? Ei, o milagre que não aconteceu até hoje no teu parente vai acontecer. Você está entendendo? A porta que não abriu vai se abrir. Você está entendendo? A unção que você não alcançou vai chegar. Você até hoje não conseguiu falar línguas estranhas, não, mas você vai falar a língua dos anjos, vai passar a noite todo dia falando. Nem dormir, vai dormir. Você está entendendo? Você vai receber. Tem algo resplandecente para a tua vida, meu irmão. Jesus está vivo.
Jesus não está nessa cruz, Ele desceu dela, Ele ressuscitou, Jesus está aqui hoje. Amém? Sabe por quê, irmãos? Você não consegue ser animado no louvor. Sabe por quê? Porque você fica esperando Jesus se manifestar na Bispa, na Simone, no Mauro, no Luiz. Mas Jesus, aqui a Bíblia diz que Ele vai se manifestar em você. Amém. Só contemplam a glória de Deus quem tem a glória de Deus. Aleluia. Amém? Só quem tem a glória de Deus consegue contemplar a presença de Deus. Ah, está aqui. É isso aí, ó. Vocês podem olhar. Ó, paga aí, olha os pezinhos lá, tá vendo? Tá vendo lá? Ficou só um toquinho, bem no meio da canela, cortou. Viu? Olha a cabeça do Satanás lá, tanto que é feio. Né? Eu vou pôr essa foto num livro meu ainda que eu vou fazer sobre libertação, vocês vão ver. Amém? Eu vou colocar a foto desses bichos aí, ó. Aqui, ó. Vocês podem ver que aqui onde está o meu dedão aqui é o pé direito dele. E lá está o pé esquerdo, a canela. Tá as duas canelas queimadas. Cai nos dedos tudinho. Certo? Amém? Tem mais uma, mais bicho, mais diferente dele. Você está entendendo? Eu mostrei isso no Carlos e ele ficou doido. À tarde, meu Deus do céu. Né? Eu falei, aqui não, capetinho. E eu falo para os pais santos direto, aviso eles. Mas vocês não fazem macumba para mim, porque vocês vão morrer com ela. Não entra nessa não. É doido, não é? Não é estranho, gente? Enquanto ele acha, eu vou encerrando por aqui. Tá bom? Então, queridos, entenda, meu querido. O resplandecer de Deus na tua vida. Ó, aí foi onde ele caiu. Eu fui lá e tirei a primeira foto dele no chão. Né? Eu estava lá, isso aí era debaixo do pé de cabra. Né? Aí eu fui lá e tirei uma foto. E depois eu prendi ele com essas. Aí, ó, aí está mais total. Essa aí está top. Ó. Olha lá o topo dos pés. Lá. Entendeu? Depois, irmãos, isso era o próprio demônio. Depois eu fui, peguei ele e coloquei umas telhas por cima dele para ele não fugir. Quando eu cheguei, as telhas estavam viradas e ele não estava lá. Você está entendendo? Vocês viram como é que é as coisas? Quando você está resplandecendo em Deus, você fala um passo e fala assim, pode fazer. Amém? Pode fazer. Faz. Vai. Porque a glória do Senhor vem surgindo sobre mim. Amém, queridos? Quem crê nisso? Fica de pé, igreja. Vamos tirar um período de oração. Vamos tirar um período.